Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo. Tá no ar o Pode Mais Saúde, um episódio do nosso espaço de troca, de cuidado, de conhecimento. Este podcast foi criado pela Singular Pharma, Academia da Menopausa e Connect Educação para aprofundar temas essenciais da saúde integral de todos nós. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante e que merece mais visibilidade, sem dúvida nenhuma, é a saúde mental da mulher ao longo dos ciclos hormonais, da TPM à menopausa, talvez até um pouquinho antes. A gente vai conversar com a doutora já para entender tudo isso. Então, a gente recebe hoje aqui a doutora Manuela Gouveia, que é médica formada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, com especialização em psiquiatria. Doutora, muito bem-vinda. Que prazer receber a senhora aqui, viu? Nossa, prazer meu. Muito satisfeita de estar aqui com você, com Rosana, querida. E vamos lá, vamos ver em que eu posso ser útil. Ver o nível de loucura das mulheres, né? Inclusive o meu. Quem está aqui também comigo é a doutora Rosana Morim, técnica lá da Singular Pharma, farmacêutica. Ró, que bom ter você aqui em mais um episódio do Pode Mais Saúde. É um prazer falar um pouquinho de conhecimento, de ciência, de cuidados personalizados. Um prazer estar aqui falando com a doutora Manuela Gouveia. Doutora Manuela, vamos lá conversar pela senhora, né? Vamos lá. Senhora maravilhosa. Você... Muitas mulheres, a gente sabe, nós passamos por isso, né? Desde o início, quando a gente começou a menstruar, eu lá nos 14 anos, hormônios enlouquecidos, agora de novo, né? O que de fato muda no nosso cérebro, né? Com essas alterações todas? Para ser bem didática, é importante o entendimento de que o cérebro ele tem receptores de praticamente todos os nossos hormônios. Os hormônios sexuais, estradiol, progesterona, testosterona. E esses hormônios sexuais, encaixando nesses receptores no cérebro, ele vai gerar uma resposta no bem-estar, uma resposta no comportamento, no pensamento, na ação. E esses hormônios no cérebro, eles também funcionam como neurotransmissores, e modulam os neurotransmissores, como serotonina, dopamina, GABA, acetilcolina, que são aqueles mensageiros de resposta de comportamento, de humor, né, de sono. Então, nas fases de oscilação hormonal, que a gente chama fase de vulnerabilidade hormonal da mulher, que é na menarca, que é quando ela está perto de ficar menstruada, que tem as oscilações hormonais também, o aumento de certos hormônios, ela também entra em uma fase de oscilação de humor. Note que aquelas meninas aborrecentes, né? Tudo a ver também com as oscilações hormonais dessas garotas. Na fase pré-menstrual, onde a gente também tem a montanha-russa hormonal, principalmente na fase lútea, logo pertinho assim da gente menstruar, a gente tem uma queda de hormônios importantes que são moduladores do humor, do sono, do apetite. E aí vem a TPM, que cai novamente. Aquele cérebro acostumado com esses hormônios que são fundamentais para mensagens no cérebro, o cérebro ele vai sentir falta. E aí ele vai responder de uma forma mais caótica, com irritabilidade, depressão, sintomas depressivos, os fogachos, sintomas ansiosos e intolerância a ruídos, a sons mais altos. Insônia, né, como eu falei. Agora, geralmente, lá no início, né, na fase adolescente, quando ela tem a menarca, é difícil mães e até a própria menina identificar isso. De que forma que a mãe pode observar, quais são os sinais. É preciso ter uma conversa com essa filha, né? Muito, super importante. Sabe por que não se conversa? Porque não se sabe. Não é difundido, não é divulgado. Assim, olha, essas oscilações hormonais interferem realmente quimicamente no cérebro. Não é drama, não é mimimi, né? Então, vale para todas as fases de oscilação hormonal da mulher. E o conversar com essa garota, dizer, isso é normal, isso vai passar, a gente vai regular. E, lógico, tem que fazer por onde? Deixar o corpinho dessa menina desinflamado, fazer sempre atividade física, ter uma regularidade de um sono de qualidade, de horário de sono, disciplina com horário de sono.
Isso faz com que o corpo fique muito mais receptivo e pronto para as oscilações hormonais não serem tão incapacitantes, como em algumas meninas são. Doutora, eu tenho conversado bastante com médicos ginecologistas, especialistas em implantes hormonais, e muitos me falam, e pacientes até, de que não sabe que a mulher está na menopausa, sabe? Ou seja, não faz aquele tratamento, aquele cuidado integrativo da paciente. Minha filha, vá para o psiquiatra. Chega muito caso no consultório da senhora, assim? No seu consultório? Sim, muito, e de diversos psiquiatras, inclusive aqueles psiquiatras que não estão tão entendidos de que aquilo é real, né? Porque isso da menopausa no cérebro é uma coisa meio que recente. Sim. Porque sempre foi meio um tabu. Teve uma fase em que reposição hormonal era uma coisa errada. E na medicina, muitos médicos que é da fase mais anterior, que estavam na medicina, na faculdade, lá na década de 80, 90, 2000 também, 2000 baixo, eles aprenderam que reposição hormonal dá câncer. Por conta de um estudo, enfim, que teve com hormônio de égua, o Primarin. E aí se criou esse rótulo errado de que a reposição hormonal na mulher geraria um câncer. É o que acontece. Então, eles não são... A gente não foi capacitado, inclusive eu, na faculdade, de enxergar que o cérebro ele tem tudo a ver com hormônios sexuais. Então, por conta disso, tudo que eu não consigo enxergar é mental. Na medicina, assim, eu não enxergo, é psicossomático. Eu não enxergo, é emocional. Então, é isso a necessidade de termos profissionais, médicos, farmacêuticos, da área de saúde, que falem para a população de que isso é real. A gente tem muitos estudos científicos que comprovam, então não tem nem como negar. Então, é mais por isso, porque é a falta de conhecimento. Isso é grave até, né? É triste. E aí, quando essa paciente chega lá para a senhora, quais são os próximos passos? Como é que é essa conversa para... Não, você está com menopausa, você não tem problema mental. Bem, o screening, primeiro, de uma anamnese, a anamnese psiquiátrica que vê o paciente como um todo, é um screening que você vai ter exames completos solicitados, vai entender a história psiquiátrica pregressa dessa paciente, a história psiquiátrica de familiares próximos, como mãe, pai, irmãos, filhos. A partir daí, de uma anamnese bem completa, minuciosa, a gente consegue identificar, né, com expertise, identificar, olha, isso aqui realmente é oscilação do hormônio, ou então não, isso aqui é um transtorno psiquiátrico primário mesmo, vamos tratar e você vai ficar chuchu. Maravilha, é isso que a gente quer. Mas quando a gente fala, né, essas mudanças passam a ser mais intensas, quando ela deixa a pessoa mais incapacitada, digamos assim. A gente está falando da TDM. Isso, TDPM, são nomes técnicos que eu não sou médica, mas aqui... Você não é obrigada. Mas, pois é, a gente está com um médico especialista aqui justamente para poder ensinar para a gente também. Então, como é que diferencia isso e buscar ajuda? Perfeito. A máxima na psiquiatria, para todo mundo entender, é quando é que eu medico, quando é que é um problema. É justamente isso, quando é um problema. Quando vira um transtorno. A TPM, que é a tensão pré-menstrual, existe um desconforto, mas ela não transtorna a vida da pessoa. Fica chatinho, mas passa. É um negócio que dá para levar, né? Fica mais irritada, outras ficam mais chorosas, depender da circuitaria dessa mulher. Mas a TDPM, que é o TDPM, né, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, aí é uma TPM mais grave. É como se fosse uma TPM, assim, avassaladora, onde você tem oscilações de humor tão importantes que a pessoa tem prejuízo na funcionalidade, prejuízo na escola, no trabalho, prejuízo nas relações pessoais. Eu tive uma paciente que ela acabava o casamento toda vez que ia menstruar. Ela simplesmente pedia separação. E aí foi diagnosticado o transtorno disfórico pré-menstrual. E essa mulher, ela teve que fazer a menorreia, a gente teve que tratar ela para ela cessar a menstruação, porque era muito, muito grave os sintomas que ela tinha. Então, é isso, é pela gravidade dos sintomas, dos prejuízos, do sofrimento significativo. Nossa, e a mulher sofre muito mesmo nessa fase, né? Porque, assim, além dessas mudanças hormonais, tudo que ela vem passando, a gente ainda pode colocar, acho que mais um
um elemento aí, que seria o marido, que muitas vezes não entende, também não estuda, não lê e não se preocupa, e fica na cabeça da mulher que chega uma hora que a mulher também já está doida e fica mais louca ainda. Exatamente. Olha, como faria diferença se esse homem soubesse, né, esses maridos, parceiros, e filhos, até mães também, que esquece que ela também já teve. Sim. Como seria diferente se eles entendessem que existe uma alteração química no cérebro dessa mulher que não é culpa dela. Mas também ela não pode se furtar de tentar tratar. Eu acho errado isso. Ficar, sim, não, vocês têm que só abraçar minha causa. Não, você também tem que fazer por onde, dona moça? Até para dizer, calma, tô me tratando, vai chegar a sua hora. Isso, né? Exatamente. Isso ia poupar muito sofrimento. Agora, muitas mulheres relatam, né? Ansiedade, insônia, tristezas, quadros depressivos mesmo. Quais são os principais impactos hormonais sobre o sistema nervoso nessa fase? Nossa, então, na fase, você está falando da perimenopausa. Sim. Perimenopausa e menopausa. A perimenopausa é aquela fase antes da menopausa, que pode ser 2, 5, 7 anos antes. Tem mulheres que já têm oscilações das faixas hormonais e que reverberam no cérebro. Vai reverberar no cérebro daquela mulher mais suscetíveis. Então, tem mulheres mais vulneráveis e outras não. Então, essas quedas hormonais, principalmente do estradiol e da progesterona no cérebro da mulher madura, ele vai ter consequências no comportamento, por conta daqueles neurotransmissores, dos receptores para todos esses hormônios que a mulher tem no cérebro, com a queda desses hormônios de forma assim mais até significativa, onde na perimenopausa tem uma oscilação igual uma montanha-russa. Quando chega na menopausa, ele estaciona mais. E aí dá uma acomodada, né? Porque o corpo da gente, ele tende a buscar uma homeostase, a buscar o equilíbrio. Mas enquanto está oscilando, ele fica assim, o que é isso? O que está acontecendo? Então, reverbera, ele tem uma consequência de um comportamento que é bem significativo. Então, a queda do estradiol da progesterona pode dar insônia, irritabilidade, sintomas depressivos, como você falou, tristeza, uma sensação assim de desvalia, de que, nossa, eu não tenho valor, não sou bonita. Aí vem também todos os problemas da vida da mulher madura, que é os pais envelhecendo. Muitas vezes essas mulheres são cuidadoras dos pais, ou os filhos estão adolescentes ou saindo de casa, se casando. Então, é muita mudança para esse cérebro administrar. Gente do céu, e aí os nossos suplementos da Singular Pharma ajudam bastante, né, nesse processo todo aí da mulher, porque além de fazer a reposição, que tem várias formas, entram também nessa parte psíquica. Com certeza. É essa visão integral do ser humano que faz a diferença. E a gente tem ativos muito interessantes para o cérebro e para a fase da mulher na menopausa. A Rosana vai falar melhor. Mas a gente tem que também ver todas as deficiências nutricionais, que muitas vezes são vitaminas, minerais, que o corpo da mulher tem, todos nós temos, mas principalmente em fases de mudança, de oscilação hormonal, de transformações na vida, isso vai impactar muito mais na sensação de bem-estar físico e mental da paciente. Mulher de fases, né, doutor? Mulher de fases, né? Ia ter lá Dona Mobile, né, também? Eles já sabiam. Pois é, a mulher única, ela vai perceber essas oscilações hormonais, cada uma de uma forma diferente, né? O que vai dar certo para mim, nem sempre é para você. Sim. Mas o que eu entendo também é, em se tratando de menopausa, ela está inflamada, então vai estar inflamado tudo, né? É o corpo como um todo, ela não vai estar dormindo, então quem não dorme não vai estar bem, né? Vai estar irritado, ansiedade. Agora, eu também entendo que vai ter momentos que vai precisar do medicamento, não é assim? Vai ter casos crise que você tem que tirar. Mas, de um modo geral, os suplementos ajudam muito, tanto na parte de TPM, né? Como também nas irritações, na ansiedade, na depressão de uma menopausa. Então, vai ter momentos que você vai poder entrar com a teanina, com Ancilés, para melhorar o sono, HTP, que é fantástico, né? Tanto para modular o sono, mas também que a gente o magnésio, o treonato, perfeito, o malato também, o blend de magnésio. Tem muita coisa que contribui, né, que vai ajudar muito nessa ansiedade. O Zembrim, porque tudo que melhora o sono, que melhora a ansiedade, de um modo geral, ela vai estar melhor. Perfeito. Né? Então, agora o ideal é tudo que serve para mim serve para você? Não. Aí vai entrar a personalização, em que momento ela melhora, qual desses é o mais indicado para ela. Vai ter que tratar o intestino, né? Porque a gente ignora.
E não é só, vamos dar lactobacilos, não é assim. Né? Quais são os lactobacilos próprios para cada mulher? Antes você tem que dar uma melhorada naquela barreira intestinal. Tem que ver também se ela quer mexer, né, com o pensamento, o movimento e o alimento, né? Porque a gente quer melhorar, mas a gente não quer mexer em algumas coisas. A rotina assim? tá boa, né? Tá ruim a minha vida, mas a rotina, já tô acostumada com ela. E o que eu acho pior é gerenciar o estresse, né? Que também a casa dela faz parte disso, né? Que é o externo, aquilo que você não controla, né? Porque eu acho que luxo é você ter saúde mental, né, doutora? É. E como ter saúde mental hoje em dia, doutora? Como ter saúde mental hoje em dia? Autoconhecimento liberta, gente. Autoconhecimento liberta. Processo terapêutico, autocuidado, se doar seu tempo para si, não só para os outros, só para o trabalho, só para... E você fica esquecidinha. Então, é esse autocuidado de cuidar da alimentação, fazer atividade física regular. Atividade física, ela regula neurotransmissores, ela desinflama o corpo. O gerenciamento do estresse também, de dormir num horário mais específico. Se está com insônia, busque tratamento. Se está com as oscilações de humor muito intensas, busque tratamento. Pelo menos vá no médico que seja mais criterioso para ver, não, isso aqui precisa de medicamento por um tempo ou não. O seu caso não vai precisar de medicamento. Se você fizer isso, atividade física, mudança de estilo de vida, reposição de vitaminas e do hormônio, né? Quando indicada a mulher, a terapia de reposição hormonal é o carro-chefe para melhorar, né? Se foi isso que causou as oscilações de humor da mulher, é isso que a gente tem que fazer. Mas tem mulheres que, infelizmente, não podem, né? Então, é essa visão do todo que vai fazer ela ter uma vida mais calma, mais tranquila, mais equilibrada, com paz. E é possível demais, tem tratamento, e é possível demais a mulher sair muito bem nessa fase. Agora, essa mulher que não pode fazer a reposição por algum motivo, né, de recomendação médica, como é que fica a cabeça dela? Então, Porque não vai poder fazer a reposição, então vai continuar naquela loucura maior ainda. Perfeito. Essas mulheres que não podem fazer reposição hormonal têm milhares de jeitos. Ela vai ter que ter até mais disciplina ainda com o estilo de vida dela. Ela não pode ficar gordinha, porque a resistência insulínica, a mulher acima do peso, impacta nesse cérebro, deixa ela mais inflamada, o intestino fica mais ferrado, o cérebro ele vai responder de forma mais ferrada também. Ruim, né? Processo terapêutico, suplementação para repor o que está precisando. O que mais que eu posso falar dessa mulher? E medicamento quando indicado. Né? Se ela tiver numa monta que se tentou tudo e vê que o medicamento seria o melhor para ela, não é problema usar. Por que não para ficar melhor? Sim. Por que não? Não é, exatamente. E às vezes também fito-hormônios, né, doutora? Isoflavona, black cohosh. Você tem outras opções quando ela não pode fazer a reposição, não é isso? Exatamente. Sempre quando ela não pode fazer reposição por conta ou de um câncer de mama que já teve, ou pela história familiar, que é muito propício, né, com o estudo genético da paciente. Não, ela aqui você não vai poder fazer reposição hormonal, porque isso tem grande chance de você desenvolver um câncer. Eu sempre indico para um oncologista, um mastologista, também dar o aval dele, para usar justamente os fito-hormônios. Doutora, muita gente, eu vou dizer muitas mulheres, porque a gente está tratando aqui de saúde da mulher, tem muita vergonha ainda de dizer que tem um problema mental, tem que se tratar, tem que se cuidar, seja ele qual for. Isso atrapalha muito quando a senhora vai dar o diagnóstico ali? Isso. Graças a Deus, cada vez mais as pessoas estão com menos tabus em cima dessa questão de precisar de psiquiatra ou não. Graças a Deus. Mas eu sei que a minha especialidade é uma que ninguém quer ir, né? Ninguém gostaria de ir. Mas eu digo, não, mas eu tenho um plus a mais. Eu vou te nutrir seu corpo, eu vou te dar ferramentas de coach, de autoconhecimento, que isso também é muito importante. Mas sim, muitas têm esse medo, né, de serem rotuladas como fraqueza, por conta de todo um tabu passado, onde, não, você vai psiquiatra, é coisa de maluco. Psiquiatra é para quem tem, problema na cabeça. Sim. Então, não, eu não quero ter problema na cabeça, nem mostrar que eu tenho, então eu vou negar. O ser humano é assim, ele nega o que ele não gostaria de mostrar, né, de ter.
Mas no momento que você nega, você empurra o problema. E o problema ele vai se acumulando. E vai só crescendo. Vai só crescendo. Porque às vezes chega numa monta que tem muito prejuízo na vida da pessoa. Ou chega numa monta em que você tem que usar até recursos mais pesados para poder tirar essa pessoa da lama. Às vezes não tem nem jeito mais a dar. Ou sempre tem um jeitinho para Acho que dar. sempre tem. Sempre tem um jeito. Sempre a gente tem que buscar. O médico, ele não pode ficar... Ai, não tem mais jeito. Você não tem mais jeito. Não, eu tenho que correr sempre atrás. Porque a medicina, ela é muito fluida. Né? Ela, cada vez mais, você agrega conhecimento, coisas novas. Então, o médico sempre tem que ir atrás. Mesmo nos casos mais desafiadores. E como é que é a senhora com outros médicos, né? Já vi que faz um tratamento integrativo, já vi que pede exame geral, tipo do fio do cabelo, a ponta do dedo do pé. Mas em relação a outros médicos, tipo ginecologistas, por exemplo, nutricionistas, como é que é esse trabalho coletivo? Eu digo que eu não funciono sozinha. Nenhum médico funciona sozinho, né? Então, como é que eu vou tratar uma mulher que está com uma desbiose, com alteração intestinal, que eu sei que impacta diretamente no cérebro dela? Eu vou ter que encaminhar ela para um nutricionista, de preferência um nutricionista funcional, que entenda de modulação do intestino. Essa mulher, ela precisa de reposição hormonal. Se, no caso, for uma reposição que eu não saiba repor, eu preciso desse olhar do ginecologista, do endocrinologista ou de hormonologista que trabalhe mais com hormônio. Então, o encaminhamento para os profissionais, para ela ser tratada de forma multidisciplinar, é deveras importante. Terapeutas, nem se fala. Psicólogos, terapeutas, nem se fala. Doutora, a senhora falou um pouco lá atrás, né, que a vida da mulher mexe demais. Eu queria saber o que as empresas, os locais de trabalho, o que pode fazer para ajudar essa mulher nesse momento, nesse período tão difícil? Primeiro, capacitar essas empresas ao entendimento. Então, agora você já sabe que isso acontece, aí ela vai partir. Não, se eu entendo, vamos para a empatia. Vou acolher essa profissional que está passando por uma fase mais conturbada de oscilação hormonal, sei que vai passar, e acolher essa paciente e ser mais flexível em termos de dar algumas pausas para ela ir buscar um atendimento profissional, fazer a reposição do hormônio, né? No caso de pacientes que têm que fazer injetáveis. E é isso, é o acolhimento, o entendimento e a empatia. Eu conheço, tem um caso, né, de uma conhecida minha que não quis fazer reposição hormonal, entrou em depressão e acabou tirando a própria vida. O que a senhora diria para uma mulher? Eu espero que ninguém pense dessa forma mais, mas que não pense assim, que vá em busca de ajuda mesmo. Olha como é forte, Vivi, como você Forte, ficou né? aqui emocionada, né? Tá estranho, tá diferente, tá começando a pensar em coisas ruins, que você, opa, nunca pensei nisso antes. Fale, amiga, se ela tivesse pegado na tua mão, duvido que você não iria dizer, não, vamos agora para um psiquiatra, vamos agora resolver isso aí. Por que não fala? Porque tem vergonha, acha que é fraqueza. Então, é falar. Porque tem jeito, tem tratamento, fica bem. Mas fala inicialmente com a amiga ou vai direto procurar o médico? Então, pode ser Nesse direto caso. para o médico, acho que seria interessante. Uhum. Mas falar para uma rede de apoio também mostra que isso traz para ela um conforto maior. Então, eu falaria para a rede de apoio, e para buscar também um psiquiatra. De repente, até, amiga, você pode ir comigo? Marido, você pode ir comigo? Filho, você pode ir comigo lá no psiquiatra? Vamos, me ajuda. Trazer a família para poder entender que ela está em sofrimento. Senão, se a gente não fala, ninguém vai conseguir adivinhar né? que você está passando por uma coisa, né? Isso é até para relacionamento, de amizade, de marido e mulher, enfim, de parceiro. Você falar, olha, isso aqui não tá legal. Abrir o negócio, senão ele não vai adivinhar. Se você ficar só na expectativa da pessoa ter um comportamento que você gostaria. Aí não tem, aí você se frustra. Então é isso, é buscar falar. Às vezes, doutora, acontece o contrário, né? A família percebe, mas a pessoa se cobra ser forte, não, vai passar, eu dou jeito, não é assim? Uhum. E o próprio preconceito mesmo, né? Exatamente. Não posso quanto mais estar frágil. Exato. Quanto mais se fala, fica mais
palatável, de entender que aquilo ali é real, de que aquilo é possível, de que aquilo não é coisa da cabeça dela. Então, quanto mais se a gente jogar esse conhecimento para frente, expandir esse conhecimento, mais pessoas vão ser beneficiadas. Por isso que eu faço questão, todo convite eu venho, todo convite de podcast eu venho, de falar na rede social eu falo, porque é utilidade pública. A gente tem, se Deus deu pra gente, essa missão, essa oportunidade de sermos um profissional de saúde que mexa com esse tipo de público, a gente não pode ficar pra gente só dentro do nosso consultório, gente. A gente tem que falar, não é? E pelo que eu percebo aqui, a senhora pega na mão. A senhora não, que ela já me deu uma bronca. Você. A orelha dessa mulher. É preciso andar de mãos dadas, né, doutora? Nem um passo à frente nem atrás, é abraçar mesmo, porque a gente fica muito pequenininha, assim, quando chega assim nessa fase de menopausa, quando a gente ainda não sabe e não entende o que é aquela, vamos voltar, à falta de informação. Mas a partir do momento que você começa a ler, começa a estudar e começa a se perceber, o autoconhecimento, as coisas começam a mudar mesmo. Exato. Eu, com certeza, meus pacientes eu sempre pego na mão. Pego na mão, mas com limite para dar autonomia para ele. Porque também, se a gente só acolher e deixar a pessoa sem conseguir ter autonomia, a gente fragiliza a pessoa. Então, é todo um jogo de limites. Eu vou acolher, dói meu coração sentir a dor do próximo. Isso sempre fui desde pequena, assim. Acho que por isso que Deus quis que eu fosse psiquiatra. Mas eu tenho que saber da autonomia do paciente. Eu não posso ser só maternal. E isso eu aprendi com o tempo, porque eu já tive uma tendência de ser só maternal. Então, dar a mão não significa você poupar o tempo todo e não deixar a pessoa crescer. Se você Se a babá da pessoa, não, isso, né? Se você poupasse o menininho de não cair quando estivesse aprendendo a andar, ele não saberia andar. Ele demora muito para aprender a andar, não é? Dificulta muito não ter muitos psiquiatras especializados nesse assunto no SUS, Sistema Único de Saúde, para que possam ajudar essas mulheres também. Tá. Dificulta geral, porque não tem psiquiatras para geral. Quem já tem já é difícil, né? Quanto mais para com esse olhar de ver as oscilações hormonais de perimenopausa, menopausa. Como é que a senhora enxerga isso, doutora? Com tristeza, com tristeza. Porque é tão grave para a mulher e nós temos tantas mulheres pobres mesmo que não têm condição de pagar uma consulta, de comprar um medicamento, uma suplementação. Exato. Nesse caso, o que ela deve fazer? O que ela faz? O que ela não é só chamar por Deus, não vai resolver, não. né? É por isso que temos que, eu como profissional, tenho que ter minha rede social para divulgar as coisas. Os podcasts para divulgar. E dizer, olha, mulher, você não tem condição de fazer isso aí, mas você vai ter condição de se cuidar. Então, você vai fazer atividade física, vai caminhar ali na orla, embaixo do sol, vai tomar um solzinho, o protetor solar. Mas você vai fazer meia horinha de atividade física, cuida da alimentação, para de comer tudo que é processado, superprocessado. Vai ter a vida um pouco mais natural possível. Cuida do teu sono. Não fica tanto em celular o tempo todo. Porque, assim, voltando assim ao celular, que se puxou esse assunto agora, a gente fala de adolescentes, jovens que estão ficando malucos, de que não sei o que e tal, mas tem muito adulto também que está entrando em depressão porque quer ser aquilo ali que ele está vendo. E a vida não é aquilo. E a vida não é aquilo, exatamente. Até mulheres menopausadas colocam muitas informações. Eu vou deixar informação para quem tem direito, médicos, farmacêuticos, com dados científicos. Mas vamos lá, influenciadores, colocando informações que... mas muita gente vai atrás. Exatamente. Essa mulher que fica com essa cabeça 24 horas no celular. Ela desfoca da vida dela. Então, lembra que eu falei importante, um dos pilares para a saúde mental é você voltar para si, não numa forma egoísta. Você voltar para si na forma de você se acolher, se abraçar, se entender, se enxergar. Se eu fico paralela a mim, ao mundo, você vive num mundo paralelo, você não consegue enxergar as belezas aqui, ó, do seu olho que é bonito, do seu batom que tá bacana, do que eu tô sentindo, de me conhecer. E se comparar em rede social, que com tantos filtros... Espero que botem um filtro aqui. Ah, tá linda, para! Por falar nisso, tá viu, moço? É impossível a gente se comparar em rede social.
né? E o que as blogueiras, influenciadores falam. E também, assim, ter a autorresponsabilidade. Porque se eu sou adulta e você tem um influenciador, por que eu tenho que me influenciar 100% com aquilo ali se eu sou adulta? Você tem que ter seu crivo, você tem que ter seu filtro, né? Mulheres, o que a senhora diria para as amigas? A gente sempre tem muitas amigas e nessa fase está todo mundo passando pela mesma situação. O que dizer para essas mulheres? Que estão passando pelas oscilações hormonais, é dizer, tem jeito, tem tratamento, corre. Antes de entrar na menopausa, já vai logo. Para não ficar maluca, doutor. Exato. Lembrando que, olha, doutora Manuela atende aqui em Salvador e atende também em São Paulo. Eu perguntei para ela, né, onde as mulheres são mais loucas nessa fase de menopausa, que procura quando eu falo louco, por favor, viu, gente? É psiquiatria, é coisa séria. A gente está falando aqui para ficar mais leve. Exatamente. Mas onde é que a senhora... Dá para dizer assim, em São Paulo tem mais mulher com problemas mentais do que tipo Salvador, Bahia? Tem uma dificuldade lá em São Paulo, que é o estresse lá é muito mais vivido e sentido. São mulheres que são altas executivas, que têm uma carga horária de trabalho muito alta, uma autoexigência absurda, né? E essas mulheres acabam fadigando muito mais e acabam se cobrando muito mais e sofrendo mais por conta dessa autocobrança, autoexigência mais alta. Então, o estresse é um fator também preditivo de transtorno mental. Então, você já está com as oscilações hormonais no cérebro, com mais estresse, vai fazer a monta ser muito mais robusta. Aqui em Salvador, as mulheres, elas... também tem as mulheres com esse grau de estresse, mas a gente tem os atenuantes, que tem uma vida mais, não vou dizer bucólica, mas mais gostosinha. Você tem a praia ali, você tem o ambiente que é mais palatável para o cérebro, com mais... Meio lúdico, né? Salvador. Isso, o Salvador tem o lúdico, tem a... É diferente. A mulher aqui é um pouco mais leve, sim. Nossa, o tempo voou, hein, Lavínia? Gente, passou muito rápido. Não cheguei a estourar, mas estou no meu limite aqui. Doutora Manuela, eu quero dizer que foi uma honra. Foi incrível o nosso bate-papo. Adorei sua energia. Muito obrigada. E vamos aí, juntas, ajudar essas mulheres. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo nesse momento. Aquela câmera ali da senhora, por favor. Foi uma satisfação estar contigo, com todos aqui, os bastidores, o pessoal, muito legal, muito bacana. E eu digo, mulher, cuide-se. Cuide-se porque se você tá diferente do que era, tem jeito, tem tratamento, é possível de você melhorar. Busque ajuda, não pode não estar com grana agora, busque aquilo que eu falei, de você cuidar de si, pelo menos um pouco você pode fazer por você, sem precisar de outros. Uma atividade, uma caminhada, de você regularizar mais o seu sono. Começa a dormir no mesmo horário. Dorme pelo menos umas 7 horas na noite. Para de dormir 6, 5 horas. Para de ficar tanto tempo em rede social. O cérebro ele não aguenta ficar em celular o tempo todo, assistindo coisa. É preciso você ver ao seu redor também. Busque você alimentar-se melhor. Para e desempacote menos. E coma mais, como eu falo assim para meus pacientes, como se você estivesse numa roça. Você comeria o quê? Bicho e planta. Começa com essa máxima que você vai, com certeza, ver uma diferença no seu corpo e no seu cérebro. E vai viver feliz, e vai namorar, e vai ficar de boa com a cabeça também. Ró, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, sempre abrilhantando e trazendo informações super relevantes para nós. Foi um prazer e, assim, a Singular acredita muito, né? Se a mulher é única... Os cuidados também têm que ser, seja a modulação, seja os adaptógenos, né? Seja os suplementos para que esses hormônios possam dar o show. Então, todo cuidado pode ser sinérgico, pode ser melhorado. E a farmácia está aí, né? À disposição dos protocolos médicos para que a gente possa trabalhar juntos. E você,
cola com a gente. Segura aqui na mão da gente que a gente não vai largar a mão de ninguém, viu? E se vocês gostaram do episódio de hoje, já sabem, não esquece de curtir, compartilhar, mandar para suas amigas todas. Tem muita informação bacana, viu? Que vai ajudar você, inclusive, a abrir sua cabeça. E segue a gente nas redes sociais, @SingularPharma, @Academia da Menopausa, Conect Educação. Lembrando do convite imperdível, nos próximos dias 21 e 22 de novembro, teremos a segunda edição do Conect aqui em Salvador. Já sabe que é aquele congresso imperdível, maravilhoso, sobre medicina, longevidade, saúde personalizada. 21, 22 de novembro, inscrições abertas e mais informações no nosso site www.conectsalvador.com.br. A gente vai ficando por aqui até o próximo episódio do Pode Mais Saúde. Beijo, até já.